Olá, meus amores do Vai Cair na UAB. Eu me chamo Ana Priscila, sou professora de Direito Constitucional e Direito Tributário e tenho uma outra dica de assunto de direito tributário que é muito recorrente na prova da UAB, seja na primeira fase ou seja na segunda fase, se você escolher o direito tributário, né, para a sua prova prático-profissional. Esse tema é muito recorrente, que é o tema de taxas. Muita atenção ao artigo 77 do Código Tributário Nacional. Quando essa Constituição de 1988 ela desenvolveu essa nova sistemática sobre o sistema tributário nacional, ela trouxe mais uma vez as taxas como espécie tributária. Aqui é muito importante a gente ter atenção aos dois tipos de taxa. Nós temos uma taxa atrelada ao poder de polícia, para que essa taxa de poder de polícia, que é a atividade de fiscalização da administração pública, para que essa taxa ela seja criada, né, instituída, cobrada na realidade social, é necessário que essa taxa do poder de polícia atenda 3 requisitos. Primeiro, ela precisa ser criada por lei. Segundo, o órgão que exerce a fiscalização, ele precisa existir na realidade social. E terceiro, que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, essa fiscalização ela tem que ser efetiva, mesmo que a fiscalização acontecendo remotamente, via tecnologia, mas precisa existir fiscalização, seja presencialmente, né, em loco, seja remotamente, utilizando as vias de tecnologia. Então, para a cobrança da taxa do poder de fiscalização do poder de polícia, nós temos 3 requisitos: criada por lei, o órgão que exerce a fiscalização tem que existir e a fiscalização ela precisa ser efetiva, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser uma fiscalização presencial ou remota, utilizando a tecnologia. Essa é uma das taxas. A segunda taxa é a taxa de prestação de serviço público. E aí, muita atenção. A taxa de prestação de serviço público, ela precisa ter 5 requisitos. Precisa ser criada por lei, em razão do princípio da estrita legalidade. O serviço público, ele precisa ser específico, eu preciso identificar qual é o tipo de serviço que está sendo prestado. Esse serviço, ele precisa ser divisível, ou seja, eu tenho que individualizar o contribuinte, transformando este contribuinte em parcela autônoma, definindo que quem está pagando essa taxa é Maria, é João, é Pedro, ou seja, eu preciso individualizar aquele contribuinte. E essa taxa de prestação de serviço eu vou pagar se eu usar efetivamente o serviço ou mesmo que eu não use, ou seja, pelo simples fato do serviço estar posto à minha disposição, eu tenho que pagar a taxa de prestação de serviço público, porque como é um tributo, tem natureza compulsória. Então, por exemplo, em algumas localidades dos municípios brasileiros, nós temos uma taxa de lixo domiciliar, ou em alguns municípios essa taxa é conhecida como taxa de coleta de resíduos sólidos, que é aquela taxa em que o carro do lixo passa nas nossas ruas e recolhe o lixo das residências. Vamos supor que eu seja uma pessoa 100% sustentável e que eu reciclo 100% o meu lixo. Mesmo assim, professor, eu terei que pagar essa taxa? Terá que pagar. Mesmo que eu não coloque o meu lixo ali na rua para que, né, os catadores, o carro do lixo passe e pegue, mesmo que eu não utilize esse serviço, seja uma pessoa que recicla 100%, pelo simples fato do serviço estar posto à minha disposição, eu tenho que realizar o pagamento dessa espécie tributária. Sobre esse aspecto, também é importante vocês marcarem 3 súmulas vinculantes essenciais para o tema de taxa, principalmente para o tema de taxa de prestação de serviço público. A primeira delas é a súmula vinculante 19, que estabelece que o serviço de coleta e remoção de lixo de residências, que é essa em que o carro passa a nossa porta recolhendo o lixo, é constitucional. O que eu não posso é cobrar taxa para recolher o lixo de ruas, de logradouros públicos, porque esse serviço é indivisível. Eu não sei quem são as pessoas que naquele momento estão se valendo desse serviço de limpeza de rua, mas a coleta de lixo de residências é constitucional, estabelecido na súmula vinculante 19. Uma outra súmula importante é a súmula vinculante 29, que estabelece, e aí, ó, um adendo, a taxa não pode ter base de cálculo idêntica de imposto. No entanto, a súmula vinculante 29 do Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte:
É possível, na formação da base de cálculo de uma taxa, utilizar um ou mais elementos da base de cálculo de um imposto, desde que não exista identidade. Base de cálculo de imposto e taxa não podem ser idênticos de maneira nenhuma. No entanto, é possível utilizar um ou mais elementos da base de cálculo de um imposto na formação da base de cálculo de uma taxa, conforme súmula vinculante 29. E a última súmula que você precisa anotar aí no seu vadimeco e revisar é a súmula vinculante 41, que estabelece o seguinte: o serviço de iluminação pública não pode ser cobrado por taxa, por óbvio, porque sendo iluminação pública é um serviço universal, sui generis. Então, ele não cumpre o requisito da taxa, que é a divisibilidade, porque eu não sei, por exemplo, quando eu saio nas ruas, que tem ali a iluminação pública, quem são os contribuintes que naquele momento estão utilizando aquele serviço, porque esse serviço é de natureza universal, logo ele não pode ser remunerado por taxa. Então, a iluminação pública não pode ser remunerada por taxa, súmula vinculante 41, por isso, nós temos uma espécie tributária específica, que é a contribuição de iluminação pública de competência municipal e distrital. Então, muita atenção a esse tema de taxa, cai constantemente na prova da OAB, muita atenção a essa diferença entre taxa de poder de polícia e taxa de prestação de serviço público e muita atenção a essas três súmulas: súmula vinculante 19, súmula vinculante 29 e súmula vinculante 41 do Supremo Tribunal Federal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no canal do Vai Cair na UAB, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos e todas vocês. E nos encontramos em breve num próximo vídeo. Beijo em todos e em todas vocês.